Pedro, Olha, agora já o pessoal comecei a fazer o começou. broadcast, tá? Tá, o pessoal começou a entrar aqui na sala. Bom, Letícia também já está aí. Então a gente está começando a liberar a sala aqui agora, tá? Dá só um minutinho. Olá, pessoal. Boa tarde. A gente acabou de liberar a sala aqui para o pessoal que está entrando, tá? São 5 horas Estados Unidos, 6 horas Brasil. A gente vai dar alguns minutinhos para quem está represado lá na sala de espera virtual entrar e já já a gente começa, tá bom? E aí, Fabiana e Luane, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Me dei um minutinho que eu já começo com o pessoal todo. Já tem todo mundo entrando aí. Tudo jóia? Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Vamos começar então? A gente já tem bastante gente entrando aí. Vocês me escutam bem? Deixa eu só para testar aqui. Fabiana e Loane, vocês me escutam bem? Joia. Pessoal que está aí como ouvinte, por favor, me digam se tem algum problema, tá? Vocês podem escrever aqui no chat para a gente que a gente consegue visualizar se tem algum problema no áudio. A Hebe respondendo aqui que está tudo bem, Vivian falando que está ok. Então, me parece que a gente está ok para começar, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer a apresentação. E aí eu pergunto para vocês também se está tudo correndo bem aí com a tela. Pessoal, vem minha tela? Tudo certo? Ok? Joia. Bom, já tem gente aqui perguntando se vai estar disponível no YouTube. É o primeiro tópico que eu vou falar. Gente, além daqui do Zoom, dessa plataforma, a gente está ao vivo no YouTube e ao vivo no Facebook. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas, ou amigos, parentes, pessoas que vocês conhecem que estão tentando entrar, ou não tem o Zoom, ou estão com algum problema de conexão, não tem problema. Só falar para as pessoas irem até o nosso YouTube ou irem até o Facebook, tá, da empresa, que vai estar tudo lá, tanto ao vivo quanto posteriormente, tá bom? Só buscar por Drummond Advisors que vocês acham lá, tá bom? Quanto ao YouTube, eu até chamo a atenção para outra coisa interessante. Para quem tiver mais interesse em outras apresentações, hoje vocês vão ver que o foco é vistos americanos para os profissionais da saúde, mas é óbvio que existem outras categorias e outros vistos aplicáveis. Eu sugiro aí também visitar o nosso YouTube. O canal tem incontáveis vídeos. Eu separei aqui. Todo mundo pode ver minha tela ainda? Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é o nosso canal no YouTube, tá? Então existem incontáveis vídeos aqui sobre tudo, sobre todos os aspectos de se fazer negócio nos Estados Unidos. Por exemplo, novas regras para a imigração em pauta, um webinar feito apenas sobre as novas regras à época. Então a gente tem visto EB5, como investir. Não deixem de visitar e virarem nossos seguidores lá, porque vai ter muito acesso a esse material, tá joia? Bom, voltando para cá, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai tratar exclusivamente de vistos para os profissionais da saúde.
tá? É uma área muito interessante, uma área que está em voga em razão, né, do Covid, mas não só do Covid, existe uma escassez de mão de obra nessa área nos Estados Unidos que não vem de hoje. Então, isso há muito tempo que o mercado americano precisa desses profissionais. Hoje, obviamente, isso está mais em evidência. Então, a gente resolveu falar sobre o tema, a gente tem recebido muitas perguntas, muitos potenciais clientes querendo saber, querendo já iniciar o processo para isso. E a gente, então, com base nisso, achou por bem fazer um webinar só sobre isso para esse mercado, tá bom? Não quer dizer que não existam outras opções para outros profissionais, mas aqui hoje a gente vai tratar disso, tá bom? Quem vai estar aqui comigo hoje? Louane Cesário e a Fabiana Guerra. Deixa eu apresentar as duas, aí eu passo para vocês darem um oi. A Louane é advogada no Brasil e Estados Unidos. Ela é a nossa gestora técnica de toda a área imigratória. Ela é a Senior, a Head of Immigration Department. Abaixo da Louane existem diversos outros profissionais. Ela é responsável por toda a área imigratória. Assim como eu, advogado do Brasil e Estados Unidos, eu sou advogado do Brasil e Estados Unidos e trato de outras áreas da empresa também, como direito societário e etc., enquanto a Louane faz toda a parte imigratória. Junto conosco, que trabalha diretamente com a Louane, a Fabiana Guerra. Fabiana, como vocês podem imaginar, fazer visto é muito complicado e é uma papelada danada, envolve tempo, envolve gestão de projeto. E a Fabiana é uma profissional com longa experiência nisso, passou por grandes empresas na área de gestão de projetos, é uma advogada formada no Brasil, tem esse background. Então ela vem de multinacionais como Procter & Gamble, TAM, e aí a Fabiana pode falar mais dela mesmo, mas é uma ótima profissional que agregou bastante. E a Fabiana vem aqui trazer conosco os aspectos de gestão, do que os clientes geralmente perguntam na linha de frente, conversando, batendo papo com ela. Tá? Então a Fabiana vai estar conosco nisso também. Além de ter se especializado nessa assessoria tributária, tendo vivido nos Estados Unidos muito tempo, a Fabiana começou conosco no escritório de Orlando e hoje está em São Paulo. Depois eu vou falar um pouquinho onde que a gente tem escritórios para vocês se situarem aí, tá bom? Fabiana e Louane, por favor, deem um oi aí e aí a gente pode começar. E aí eu passo para o próximo slide para a gente falar um pouquinho e dar início, tá bom? Claro, obrigada, Pedro, pela apresentação. Boa noite a todos. Essa apresentação vai ser bastante interessante porque a gente vai tratar não só pontos dos vistos específicos, né, para os profissionais de saúde, mas também um pouquinho das atualizações relacionadas ao momento que a gente está vivendo de pandemia, que trouxeram aí regramentos um pouco especiais para esses profissionais. Então, acho que o conteúdo está bem interessante. Acho que todo mundo vai gostar. Joia. Fabiana, dá um oi aí pra gente. A Fabiana atua bastante, né, Fabiana? Você escuta muito e está sempre na linha de frente ouvindo os primeiros clientes, né, o que a gente chama dos leads, pessoas que estão buscando mais informações, saber se é aplicável. O que você tem sentido desse interesse recentemente? Como que isso se encaixa no contexto aí das pessoas que nos procuram e no contexto atual? A gente sempre teve uma procura, né, por profissionais, vistos específicos para profissionais de saúde, mas agora, como a doutora Helene falou, com a questão da pandemia, ficou muito evidente os profissionais de saúde como, né, protagonistas. E aí, os vistos que são específicos, ou as regras que são específicas para esses profissionais também foram muito mais questionados do que costumavam ser antes. Então, realmente, agora é um bom momento para a gente tocar nesse ponto. Joia. Ok, pessoal, vamos dar início. A gente tem um planejamento aí, uma previsão de 1 hora de webinar. Tá? Também não tem nenhum problema se a gente estender um pouquinho a mais disso. Lembrando que podem mandar perguntas para a gente, tá? Tem uma sessão só de Q&A aí, é só escrever. A gente tem recebido também, né? Vai recebendo perguntas do YouTube, do Facebook, e ao final a gente vai pegar as perguntas e respondê-las, ok? Então fiquem à vontade para mandarem as perguntas. Eu vou moderando e a Louane e a Fabiana vão tocando aqui o restante. Bom, quem é a Drummond, grande parte aí do pessoal que está aqui também já nos conhece de outros serviços, mas basicamente deixa eu dar um apanhado geral. A Drummond é uma consultoria especializada em fazer negócio entre Brasil e Estados Unidos, tá?
todos os aspectos técnicos, contábeis, tributários e jurídicos de se fazer negócio nos dois países. Nós temos profissionais licenciados nos dois países, com as licenças, isso é importante, ter contadores licenciados no Brasil e nos Estados Unidos e ter advogados licenciados nos Estados Unidos e no Brasil. Então, a gente faz todo esse aspecto técnico. Eu, a Louane e a Fabiana sentamos aqui nessa linha de negócio, chamada serviços jurídicos. Dentro dos serviços jurídicos, a gente tem 3 grandes braços. O braço consultivo societário, o imigratório e registro de marcas. Tá? Hoje a gente vai estar aqui dentro desse subpilar do pilar jurídico, que é o imigratório, que a gente trata dos business immigrations, imigração para profissionais qualificados, e aí se inserem os profissionais de saúde, tá bom? Onde que a gente está hoje, né? Onde que a empresa está hoje? A gente tem escritórios em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Hoje nós 3 aqui, a Louane está em Miami, a Fabiana em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte, mas a gente tem time em todos esses lugares. Então, às vezes, né, a gente precisa encontrar pessoalmente com os clientes. Nesse momento não é possível, né, esses encontros pessoais, mas a gente tem como atender os clientes em loco em todos esses locais, tá bom? E também, quem não é desses locais, a gente atende remotamente sem problema algum, tá? Bom, dito isso, vamos lá. A palavra é da Louane e da Fabiana, podem começar. E eu vou aqui fazendo perguntas, eu estou lendo as perguntas, então eu vou moderando elas também e vou passando para vocês à medida do que for necessário, tá joia? Bom, vou começar falando aqui. Como o Pedro falou, existe uma escassez de profissionais de saúde nos Estados Unidos. Não é de hoje, né? Só ficou mais evidente por conta da pandemia, mas isso já é uma coisa que há muitos anos existe, e isso decorre do aumento de expectativa de vida, né, da população mundial, mas especialmente nos Estados Unidos, a expectativa de vida subiu muito. Hoje, a expectativa de vida média nos Estados Unidos é 79 anos. Existe um envelhecimento natural da população e existe também um envelhecimento natural dos profissionais de saúde, né? Então, os profissionais de saúde também estão seguindo essa questão, essa tendência e vão se aposentar, e não existe hoje nos Estados Unidos uma base forte de profissionais de saúde que possam dar conta da demanda que já está prevista para os próximos anos. A gente trouxe alguns dados aí para vocês terem uma ideia, existem alguns relatórios, mas eu trouxe aí o da CNN para falar. Existe uma previsão até 2025 de contratação de 2.300.000 funcionários, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde que a gente vai falar hoje, para poder cuidar dessa população que está envelhecendo e vai viver muitos anos. Então, a saúde também é um setor da economia nos Estados Unidos que cresce muito forte. Existe hoje 18 milhões de trabalhadores só no setor de saúde. E dados interessantes para vocês pensarem: 25% desses médicos que hoje estão nos Estados Unidos são nascidos no exterior, são estrangeiros nascidos no exterior, e 31,8% dos médicos de primary care, né, o atendimento de front, eles foram treinados no exterior. Então, o profissional estrangeiro, para profissionais de saúde, para o mercado de saúde americano, o profissional estrangeiro, ele é muito relevante, ele já é muito relevante hoje e ele tende a cada vez mais se tornar relevante pela necessidade que existe dentro desse mercado. A gente trouxe aí um quadro, né, um mapa para ilustrar um pouco. As áreas mais escuras, em verde mais escuro, são as áreas em que o shortage, que a gente fala, né, essa escassez de profissionais é mais forte. Quanto mais claro, mais suave. A gente vê aí que tem estados como Missouri, Mississippi, Arizona, a gente tem Dakota do Sul, com bastante shortage, a gente tem Idaho, tem um pedacinho ali do norte do Texas, e tem toda a costa leste dos Estados Unidos, que está toda pontilhadinha aí, e que a gente vê que existem focos importantes de necessidade, de escassez de profissionais de saúde. Então, isso é uma ótima notícia, né, para os profissionais de saúde estrangeiros que têm essa intenção de trabalhar nos Estados Unidos, e é um dos motivos pelo qual a gente está falando sobre isso hoje. Pode passar, Pedro, por favor.
Obrigada. A gente trouxe aqui, antes da gente entrar na parte de imigração, quais são os requisitos, né? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente escuta quando a gente está conversando com profissionais de saúde que querem imigrar, que querem trabalhar nos Estados Unidos. O que eles precisam, né, para poderem pensar em trabalhar nos Estados Unidos? E aí a gente não está falando de requisitos de imigração nem de visto, a gente está falando da base, né? Então, como que a carreira de médicos, de enfermeiros, de todos os profissionais de saúde, elas podem continuar, né, nos Estados Unidos? E aí a gente trouxe aqui 3 pilares que são, no nosso ponto de vista, muito importantes, que é o domínio do idioma inglês. Não precisa ser fluente, saber falar todos, né, o vocabulário, mas você precisa ter, sim, um domínio do idioma, conseguir se comunicar e conhecer os termos técnicos da tua profissão, para que você tenha a possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos e se comunicar com os seus pares ou com seus pacientes. Então, isso é, sim, um requisito primordial. E aí, a gente trouxe aí 3 institutos, digamos assim, que são certificados para dizer que a tua proficiência, ela de fato é real, né? Então, existem testes de proficiência, como o ETS, o TOEIC e o IELTS, que são testes que são reconhecidos como sérios e de boa reputação e que podem comprovar a proficiência. O segundo ponto que também é muito importante é cada profissional verificar a necessidade de complementação ou não de prática e vida acadêmica. Então, para determinadas profissões, a parte de prática nos Estados Unidos não é necessária, para determinadas profissões é imprescindível e cada categoria de profissional dita suas regras. Volta uma, por favor, Pedro. O último ponto que a gente tem que falar é a certificação. Volta. Mais uma? Aí. A certificação para exercitar a sua profissão nos Estados Unidos. Não estamos falando de vistos. Estamos falando o seguinte: se você é um profissional de saúde e você faz atendimento, você clinica, você precisa verificar nos Estados Unidos a necessidade de você ter uma licença para exercer a sua profissão. Assim como no Brasil existe a necessidade de ter uma licença para exercitar a sua profissão, exercer a sua profissão no Brasil. Então, a gente trouxe 2 exemplos aí, mas é bem mais amplo do que isso, né? Cada estado nos Estados Unidos tem autonomia para dizer qual é a licença que ele exige para que você atue naquele estado, e para cada categoria de profissional também isso pode variar. A gente trouxe 2 exemplos, né? Os médicos que precisam dessa certificação do Educational Commission for Foreign Medical Graduates e o enfermeiro que precisa da National Council Licensure Examination. São alguns exemplos de licenças para a prática da profissão, tá bom? Então, isso é mais para que vocês saibam que existe uma parte que vocês precisam se preparar. Pode passar, por favor, Pedro. E aqui a gente traz a parte de certificação para fins de visto, tá? Então, a Luane vai entrar daqui a pouco sobre cada um dos vistos que tem suas peculiaridades, mas de forma geral, a imigração americana, ela exige tanto para vistos não imigrantes, que são vistos temporários, quanto para vistos imigrantes, que são vistos permanentes, né, residência permanente, ela exige que esses profissionais listados aqui, eles tenham certificação, uma certificação específica que nada tem a ver com a licença para exercer a profissão. Eles precisam passar por um exame que vai dizer que eles estão no ponto para trabalhar no mercado americano, para concorrer com a mão de obra americana. Tá? Então, as enfermeiras, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os médicos clínicos de laboratório ou tecnólogo médico, auxiliar de medicina e os laboratórios, né, os técnicos de laboratório clínico ou paramédicos precisam, é obrigatório que eles tenham a certificação para fins de visto e que eles mantenham essa certificação válida. Tá? Então, é óbvio que ela tem sua data de vencimento e durante o período que esse profissional estiver nos Estados Unidos com um visto de trabalho, ele precisa manter essa certificação em dia. Tá? Existem 3 só entidades autorizadas pela imigração americana
a conceder essa certificação para fins de visto. A primeira delas, que é essa CGFNS, ela está autorizada a emitir essa certidão, essa certificação para todos esses 7 profissionais listados aqui em cima. E outras 2 entidades são mais específicas para o terapeuta ocupacional e para o fisioterapeuta, tá bom? Então, é mais para vocês saberem que existe essa necessidade, além da licença para trabalhar nos Estados Unidos, quando você vai clinicar, quando você vai atuar diretamente com pacientes, existe a necessidade de uma certificação para fins de visto. Passo a palavra aí para a Louane, que vai explicar para vocês agora sobre os vistos propriamente ditos. Diana, deixa eu só, antes da gente entrar nos temas dos vistos específicos, passar para você, Louane, 2 perguntas que são comuns e que também estão surgindo aqui agora. A classificação, né, dentro dessa categoria para fonoaudiólogos e psicólogos. O que vocês têm para me dizer de psicologia e fonoaudiologia? Muito bem. Fonoaudiologia está dentro desse... tanto fonoaudiologia quanto fisioterapia estaria dentro dessas categorias de certificação. O que isso significa? Que já foi declarado pelo governo federal que existe sim o famoso shortage dessas profissões e que elas se encaixam nessas modalidades especiais de visto para profissionais de saúde. Louane, e a psicologia? Psicologia está incluído? Perdão. Psicologia, eu diria que a gente precisa tratar o caso a caso. Em geral, ela não está aqui, tá? Mas depende muito do objetivo do profissional. Então, o ideal seria a gente conversar com esse profissional, entender se essa pessoa tem ou não tem um sponsor e qual o alcance enfim, qual o escopo de trabalho dela dentro dos Estados Unidos, para a gente conseguir determinar se vai exigir algum tipo de certificação ou não. Vou te dar um exemplo. Já trouxemos psicólogos, por exemplo, como coaches, né, como orientadores. E aí a gente anexou ao processo as cartas das associações que regem, né, esses profissionais aqui nos Estados Unidos, dizendo que para aquela função, para desenvolver aquele escopo aqui nos Estados Unidos, não era necessário ter a licença. Então, só um exemplo. Mas o processo de visto foi o comum e não esse especial para profissionais de saúde, especificamente aqui, que são qualificados pelo shortage, né? Pela falta específica de profissionais dessa área. Dentistas. Mesmo raciocínio do fonoaudiólogo? Isso. Deixa eu só adicionar uma coisa em relação à odontologia. Existem alguns estados, então não é um mapa de shortage, como a gente vê de profissionais de saúde, como a gente vem falando aqui desses 7 profissionais de saúde, além dos médicos, mas existem alguns estados específicos que têm uma demanda maior para profissionais de odontologia, não é para clínicos, é para researchers and professors. Tá? Existem algumas universidades que estão abrindo cursos de odontologia e que não possuem na mão de obra local especialistas que possam atuar como professor ou como pesquisador. Então, tanto para psicologia quanto para odontologia ou para todas as outras profissões que a gente não mencionou aqui, o racional pode existir sim uma demanda, ela vai ser muito mais pontual, ela não vai ser uma demanda geral, uma escassez, como a gente vem falando aqui para esses outros profissionais, e pode sim ser um bom motivo para esse profissional ir aos Estados Unidos com o seu visto ou como imigrante. Mas como a doutora Olane falou, vai ser tratado como um visto normal, ele não tem as especificidades que a gente vai tratar aqui. Tá? Joia. Vamos lá, vou passar aqui para a gente entrar nos vistos em espécie. J1. Louane, fique à vontade. Muito bem.
O J1 tem sido, eu acho que a maior porta de entrada dos profissionais de saúde nos Estados Unidos. Tem diversos regramentos bastante específicos, inclusive novos regramentos trazidos nesse momento de Covid, nesse momento de pandemia, especialmente para médicos, né? Porque nesse caso a gente acaba tendo que fazer uma certa diferenciação dos médicos para outros profissionais de saúde, já que a própria regulamentação faz essa diferenciação. O J1, embora ele tenha a exigência do sponsor, né, que nem sempre é tão simples de se conseguir, mas ele vem por meio desse sponsorship, é uma forma do profissional vir e, se for para essas áreas de saúde, já de defasagem, né, de profissionais de saúde muito específicas, pode ser um bom meio de se cortar caminho para você partir do J para mais vistos, certo? É uma boa porta de entrada que já traz alguns requisitos que a Fabiana bem colocou, como, por exemplo, a prova de que você fala o inglês suficiente para conseguir, digamos, clinicar e se comunicar com os pacientes. Quando ela menciona certas certificações, ela também mencionou a questão de exercer a profissão, ou seja, experiência, e a experiência aqui conta demais, e sempre pontuações extras, né, vamos dizer assim, nas regiões de maior necessidade. Então, a legislação acaba se flexibilizando já em tempos normais, chamemos assim, né, sem essas situações extraordinárias que a gente está vivendo hoje, dependendo da área de atuação do médico, aí eu não estou dizendo mais de área geográfica, né, da área de atuação mais, suponhamos, geriatria, por exemplo, que a gente sabe que a Flórida é bem famosa por ter essa necessidade. São vistos J muito especiais. Por quê? Porque eles vão muito além do período comum de um visto J, né? A gente vê aqui que eles podem ter uma duração de até 7 anos, e vou colocar um ponto importante aqui. A imigração tem facilitado a extensão desses vistos nesse momento que a gente precisa desses profissionais, mesmo aqui em solo americano. Então, em caráter excepcional, eles têm facilitado essas extensões e os waivers. Vamos falar um pouquinho sobre o waiver. Primeiro, eu preciso explicar um pouco sobre o visto J. O que é um visto J? Ele, em tese, pode ser para um trainee, né, alguém em treinamento, ou para um trainer, ou seja, alguém que venha treinar pessoas, né? Tanto pode ser professors, pessoas muito avançadas na área delas e que têm conhecimento muito especial, ou jovens profissionais que vêm aqui fazer essa troca de experiências profissionais e acadêmicas no país. Com esse objetivo, o que o governo determina quando a pessoa faz parte desse programa? Em geral, especialmente se o programa tiver envolvimento governamental, que a maioria tem, né? Porque esses hospitais normalmente são cadastrados com o HHS, que faz a determinação das regiões de carência. Eles aplicam a famosa regra dos 2 anos. O que é a regra dos 2 anos? É que após a finalização do programa de J1, a pessoa precisa necessariamente passar 2 anos em seu país de origem, em seu país de residência, para aplicar tudo aquilo que ele aprendeu dentro dessa prática nos Estados Unidos. Toda essa troca cultural de experiências que houve
eles pedem que retorne ao país para haver esse enriquecimento da troca. E o que é o waiver? Nada mais é que pesos e medidas entre a necessidade americana do país de ter esse profissional aqui, de precisar dessa mão de obra ainda aqui, e abrir mão desse requisito de que a pessoa volte por 2 anos e se afaste dos Estados Unidos por esses dois anos para aplicar aquilo no país dela de origem. Certo? Então, a gente informa ao Departamento de Justiça, no caso, que existe uma oferta de trabalho, que existe essa necessidade da pessoa permanecer aqui e que ela vai atender regiões de grande carência. Então, o governo diz, olha, pesos e medidas, é muito mais vantajoso que a pessoa fique do que ela seja obrigada a ficar de castigo por 2 anos no país dela de origem. O que ocorre nesse sentido? Quando o waiver é emitido, normalmente a letra da lei diz que você passa a poder pedir os famosos vistos H1B, que também são vistos que já são conhecidos de todos, mas que têm características especiais para o profissional de saúde. E o visto L. A letra da lei diz que esse requisito dos 2 anos se aplica especificamente a esses 2 vistos. Só que se a gente pega oficiais muito conservadores, muitas vezes eles podem dizer que o waiver era necessário. Então, a gente precisa avaliar no caso a caso, mas reforço, para profissionais de saúde que desejem atuar nessas áreas já determinadas pelo HHS, que são áreas de carência, esse waiver é facilitado. Então, vou repassar aqui muito rapidamente o slide só para a gente ter certeza que não deixou nenhuma informação passar. Então, novamente, o J1 é uma excelente opção para os médicos estrangeiros. Por quê? Porque muitas vezes já os coloca à frente no momento da exigência de requisitos para certificações aqui nos Estados Unidos e abre leques para outros vistos que não o próprio J. Muitas vezes eles acabam ganhando bolsas nos Estados Unidos e por ser vinculado a programas governamentais é que a maioria deles vai ter essa regra dos 2 anos que eu mencionei aqui. Pessoal, eu acho que teve aqui pop-up de algumas perguntas sobre a certificação. Então tá aqui, aprovação no exame ECFMG, que o pessoal perguntou, tá? É necessário, mas aí, de novo, caso a caso, porque a gente tem cenários de quem é 100% formado fora dos Estados Unidos e vem, e a gente tem pessoas que fizeram uma espécie de residência aqui e validação aqui, e a flexibilização para essas pessoas que têm alguma parte, pelo menos da residência aqui, é maior, tem um regramento específico. Ok, posso ir lá para o próximo? Pode sim. Ô, Luane, só lembrando, né, o J1, quando comparado a outros vistos, ele é um visto relativamente descomplicado, né? Ele tem menos etapas do que o normal. Então, um EB1, por exemplo, um O1, um L1, são outros vistos para outras categorias e outros contextos. Eles demandam muito mais recursos para traduções de documentos, tempo, burocracia junto a diversos órgãos, enquanto o J ele tende a ser mais direto ao ponto. Por isso que ele é tão
utilizado, ele é menos complicado também. Excelente ponto. O J1 ele é regido pelo CIVAS, né, que também cuida dos vistos de estudante, e os profissionais de dentro dessas instituições que podem emitir o famoso DS 2019 para esses profissionais já o fazem diretamente para um processo consular, que é bem mais simplificado que os vistos que passam pelo mérito primeiro aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, sendo uma instituição já reconhecida pelo HHS, e esse DS 2019 sendo acompanhado por um bom training program, normalmente o profissional, e claro, as certificações desse profissional, geralmente eles não devem ter nenhum problema ali na entrevista. Ótimo. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Já vou passar aqui, Lohane. Obrigado. H1B. Muito bem. Quando a gente fala de H1B, muitas pessoas pensam em loteria, mês de abril, né? Qual é a beleza do H1B para o profissional de saúde? Que ele tendo um sponsor, que é alguma instituição aqui nos Estados Unidos, uma oferta de trabalho aqui nos Estados Unidos, ele não precisa passar por esse famoso sorteio, né? E ele pode, na verdade, a qualquer tempo, a qualquer fase, a qualquer época do ano, protocolar o pedido de H1B. Outra, digamos, vantagem ou grande fato importante para os profissionais de saúde é a questão do LCA, né, da certificação laboral. Como essas profissões que a gente listou aqui hoje já são profissões reconhecidas como profissões que temos escassez de profissionais e temos a necessidade de trazer esses profissionais, gente, lembra lá dos dados do início do nosso webinar. 25% dos profissionais de saúde aqui nos Estados Unidos são estrangeiros e já estão projetando ali a necessidade de quanto? Acho que 18 milhões de profissionais mais para frente. Então, os Estados Unidos pensam o seguinte: não tem lógica eu ter que parar essas pessoas no departamento laboral, né, e questionar se aquele hospital procurou profissionais aqui nos Estados Unidos, porque a gente já sabe que eles não vão encontrar e que eles precisam trazer essa mão de obra de fora. Então, em termos de documentação, em termos de certificação, o dossiê de um H1B, ele vai muito parecido com o dossiê comum, no sentido de que sim, a gente tem que provar que existe oferta de trabalho, a gente tem que provar que aquela instituição é séria e trazer a documentação dessa instituição, mas toda essa parte mais burocrática e digamos, até que traz dificuldades para algumas pessoas que queiram usar o H1B, não existem essas barreiras para o profissional de saúde listado aqui. Já passei aqui para o O. Ótimo. Pode ser? Sem problemas, Olha. Claro. Aqui a gente está repassando as possibilidades, né, de vistos. Então, só reforçando, até agora a gente está falando de vistos não imigrantes. Eu acho que eu não fiz esse disclaimer antes. O que isso significa? São vistos temporários. Então, a gente falou de um J, que para profissionais de saúde vai até 7 anos. Isso é especial para profissionais de saúde. Temos o H1B, que em geral traz 3 anos de autorização de trabalho, e eu sempre digo até, né, porque existe a discricionariedade dos oficiais. E agora a gente vai falar do O1, que são vistos também temporários, também por até 3 anos, renováveis indefinidamente, um pouquinho diferente do H1B, que tem seu prazo, né, assim, seu período de 6 anos em geral aqui. E ele vem para profissionais com habilidades extraordinárias. Lohane, deixa eu só fazer uma observação aqui.
A Lohane acabou de mencionar, pessoal, vistos com caráter não imigratório e vistos com caráter imigratório, de residência permanente, fazendo essa distinção. Dizendo que até o momento nós estamos tratando dos que têm caráter não imigratório. Aí alguém pode pensar, pô, mas vocês não vão falar de green card? Eu quero levar para vocês os termos técnicos, tá? O que se chama de green card são os vistos com caráter imigratório. O green card, ele é o direito de residência permanente, que decorre da aprovação de um visto com caráter imigratório, ok? Então, o green card está aqui, só que é lá para frente, tá? A gente vai chegar aqui, ó. Opções de vistos imigrantes, tá? Aqui é que o mundo green card está aqui, ok? Só para vocês não fazerem confusão dos termos técnicos que a gente trata aqui com o termo leigo que é usado. Mas o green card é isso, é o caráter imigratório, enquanto os vistos de trabalho provisórios, você vai poder trabalhar, mas ele tem um limite temporal. Não quer dizer que, atingido o limite temporal, você necessariamente tem que ir embora. Não, você pode explorar a oportunidade, a possibilidade de migrar esse pedido não imigratório, inicialmente, para um imigratório e tirar seu green card mais para frente. Tá bom? Inclusive, um ponto... Muito obrigada, Pedro. Excelente ponto. E, inclusive, o mais interessante é que a maioria dos vistos que eles incentivam aqui nos Estados Unidos para profissionais de saúde são os chamados dual intent, dupla intenção. Ou seja, aqueles que, digamos, mais facilmente se transforma em residência permanente, né? Aqueles que são o passo para o pedido de visto permanente, a base. O que é interessante, que nos demonstra cada vez mais que o governo quer esses profissionais aqui. Então, voltamos aqui para o A1 de habilidades extraordinárias. Esse é uma excelente opção para profissionais que ou têm a parte acadêmica muito forte, né? Então, pessoas que fazem muitas publicações, muitas palestras, que fazem parte de muitas, digamos, pesquisas clínicas, pessoas que têm bastante material para dividir com os Estados Unidos, né? Porque, no final das contas, o que os Estados Unidos quer no momento que ele chama atenção para esses profissionais que têm habilidades extraordinárias? Eles querem esses profissionais aqui para que eles possam contribuir com esse conhecimento. Seja ele prático também, tem pessoas que, enfim, desenvolveram técnicas, desenvolveram novos produtos que revolucionaram, né, a área médica. E, novamente, são vistos... Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com esse tipo de visto, porque ele genuinamente é único e nós fazemos normalmente um screening bastante detalhado desses casos para a gente entender se essas pessoas têm pelo menos 3 dos requisitos exigidos para que a gente possa seguir com esse tipo de petição. Que vantagens, né? Tem o famoso premium processing, que é aquela taxa que você pode pagar diretamente ao governo para ter a resposta em 15 dias. Tem, de alguma maneira, o seu status, né? Porque são pessoas que já são vistas pelo examinador como pessoas que têm grandes contribuições para trazer para o país. Outro ponto relevante aqui é o que a gente mencionou lá no início, de que é sempre muito importante a gente estar alinhado com os objetivos desse profissional que eventualmente qualifica para um visto de habilidades extraordinárias, para a gente entender se essa pessoa quer clinicar, se ela tem necessidade de algum tipo de certificação especial e assim por diante. Próximo, por gentileza. Então, Lohane, visto... posso só te fazer uma interrupção no E2? Porque a gente está aqui moderando algumas perguntas
e eu disse aqui para a Miriam, que é uma pessoa que a gente estava respondendo a respeito do visto E2. A pergunta dela é exatamente essa. Por ser italiana, né, por ter dupla cidadania, se teria alguma diferença? Miriam, eu estava te adiantando aqui que a gente não ia tratar do E2 como investidor, mas a gente vai estar tratando aqui como investidor da área de saúde. Tá? Ele tem uma natureza jurídica diversa, mas pode ser utilizado dentro desse contexto. Só para a gente esclarecer aqui para a Miriam também. Luana, fique à vontade. Não, perfeito. Então, o E2 ainda, estamos falando das categorias não imigrante. Esse visto, ele, como bem mencionado, vem de tratado entre Estados Unidos e alguns países. Aí sempre, vamos dar os exemplos, né? Por exemplo, Itália, Espanha, Alemanha, Chile, mas a lista é extensa. Então, a gente está aqui disponível para orientar vocês em quais são essas cidadanias que autorizam o uso do E2. O curioso é que a lista é extensa, muito extensa. Incluem países, por exemplo, como Bolívia, mas não incluem dois países muito, muito, muito facilitadores para todos nós aqui, Brasil e Portugal. Tá, gente? Brasil e Portugal não têm tratado com os Estados Unidos para fim de E2. Você que tem a cidadania apenas brasileira ou que tem brasileira e portuguesa não estaria enquadrado aqui. Tem que ter dupla cidadania, portanto, né? Brasileira e ou italiana, espanhola, alemã e vários outros, tá bom? Excelente. Esse visto é uma excelente porta de entrada também para os Estados Unidos, também é consular. Como a gente mencionou, da facilidade do Jota, que não existe traduções, que você pode fazer, já chegar com o visto, né, estampado. E ele é mais indicado para pessoas que têm realmente esse desejo de investir no país, de começar algum negócio aí, né, nesse caso específico, relacionado à sua área profissional. Novamente, sempre muito importante a gente entender a área profissional, a área que a pessoa, geográfica mesmo, que a pessoa deseja fazer esse tipo de investimento aqui, como clínicas. Eu tenho visto muito exemplos, como a doutora Fabiana mencionou, de dentistas que estão fazendo investimentos, por exemplo, em áreas de carência aqui nos Estados Unidos, tem tido sucesso, inclusive com o visto E2, mas aí a gente precisa orientar esses profissionais pelo formato, né? Porque vai depender se eles vão estar na linha de frente ou não, para a gente fazer essa avaliação mais profunda das necessidades de certificações. Um ponto muito comum é que alguns profissionais passem primeiro pelo J e posteriormente até pelo E2, porque o J, muitas vezes, depois de 4, na verdade, até 5 anos depois do uso dele, a pessoa passa a ter algumas regalias, né, para se dizer de alguma forma, para começar a atuar no mercado. Então, suponhamos que essa pessoa já tenha passado por 5 anos de J, ela tem mais possibilidades, inclusive, para Green Card. Voltando aqui no E2, grande vantagem, normalmente, se esse investimento a gente qualifica, né, como investimento substancial e com os demais requisitos do E2, ele dá para essas pessoas até 5 anos aqui no país. E para quem tem dependentes, o mais interessante é que o E2 vai dar a possibilidade dos dependentes trabalharem. O que o J também traz, mas o H, que a gente mencionou lá atrás, não dá essa possibilidade, salvo raras exceções. Ótimo. Podemos seguir? Podemos, obrigada. Loane, fazer uma observação sobre o E também que eu acho importante. Gente, assim como o J, lá atrás eu fiz uma interrupção para dizer que o J é menos burocrático, porque ele corre apenas no consulado americano, o E segue a mesma sistemática. Então, dos vistos que a gente falou, J só no consulado, O1 e H1B
primeiro no USCIS, que é a agência americana, e depois no consulado, e E2 só no consulado. O fato de E2 e J correrem diretamente no consulado reduz tempo, reduz custos, são vistos menos burocráticos, tá bom? Então, o E2 tem essa vantagem também. Tá joia? Vou para o próximo aqui, tá, Luana? Sim. Entramos no mundo imigratório, né? No Green Card. Eu acho que é o que todo mundo estava esperando. Sim, vamos lá. Então, agora a gente vai tratar dos vistos permanentes, né? Os famosos Green Cards. Nós temos aqui diversas nomenclaturas. O EB1, que ele pode se subdividir em algumas categorias. E aí, EB1 significa o quê? Baseado, employment-based, né? Baseado em uma oferta de trabalho. Categoria 1 significa que é preferência 1 digamos, na lista de emissão desses green cards. A gente vai tratar, então, algumas dessas categorias, começando pelo EB1 de habilidades extraordinárias. Para a gente trabalhar isso de uma maneira mais simplificada, a explanação do EB1 of Extraordinary Ability vai ser muito similar ao que eu expliquei do O1, né? Toda essa lógica do O1 vai aplicar no nosso screening, na nossa determinação de um caso de habilidade extraordinária, mas é claro que por ser um visto permanente, o nível das evidências que a gente vai trazer, a qualidade, né, das evidências que a gente vai trazer para um processo de EB1A serão mais elevadas que as do visto O1. E a gente tem dois cenários: pessoas que qualificam para ir direto para o EB1A e pessoas que passam pelo O1, se consolidam, que se consagram no mercado americano com o O1 e sobem para a categoria de EB1A. Deixa eu fazer uma observação sobre o EB1A, que vem na linha de uma pergunta muito interessante aqui. A pessoa que nos encaminhou o EB1, essa pergunta, tem o O1 e perguntou o seguinte: seria mais fácil, por eu ter o EB1A, por eu ter o O1, seria mais fácil eu ter o EB1A? Deixa eu adiantar um pouquinho da resposta e aí você pode complementar. Os requisitos, tá? A descrição dos requisitos na lei do O1 e do EB1A são muito parecidos. O que levaria alguém a entender que, já que eu consegui o O, eu posso conseguir o EB1A também. O raciocínio não é tão simples, tá? Embora eles sejam muito parecidos, o EB1A tende a ter uma análise mais rigorosa e, o mais importante, a imigração não está obrigada a reconhecer a petição, as conclusões do O1 para fins de EB1A. Então, nós vamos ter que provar de novo aqueles requisitos, argumentar e demonstrar que você chega ao threshold de EB1A. As chances são boas? Claro, as chances são muito boas de você conseguir um EB1A, mas não é automático, não é óbvio. Tem um trabalho aí bastante relevante envolvido para trazer do O1 e EB1A, embora eles sejam muito próximos, já é um ótimo caminho andado, tá bom? Com certeza. Basicamente, assim, do meu ponto de vista, assim, simplificando bastante, o que o oficial revisor quer ver é assim: te demos a chance, te demos a porta de entrada com visto de habilidade extraordinária temporário. O que você realizou aqui? Vale a pena a gente te manter aqui de maneira permanente? E aí, dependendo do nível de evidências que a gente tenha do que a pessoa conseguiu efetivamente desenvolver aqui, demonstrar tudo que ela cumpriu do que foi, digamos, prometido naquela petição de O, normalmente a tendência é que dê certo, que a gente tenha êxito. E a gente tem também uma questão aqui envolvida que, como o O1, o cônjuge não pode trabalhar, quando você passa para o EB1A, na verdade, a imigração ela está olhando isso também como dois, tá? Não necessariamente
você precisa ser casado ou esteja não, mas a lógica por trás também é que o O1, ele não coloca 2 trabalhadores no mercado americano, enquanto o EB1A sim tem esse potencial, tá? Então a gente sabe que hoje existe um aperto na imigração, né? Um fechamento de porta, o funil cada vez mais estreito, então as petições imigratórias elas têm tido um rigor maior exatamente por isso, porque elas trazem consigo a habilidade, né, a possibilidade dos cônjuges trabalharem livremente, o que não é o caso de alguns vistos, como é o caso, né, o cônjuge não pode atuar. Ok, Luane, vamos lá? Vamos. Agora vamos falar sobre essa categoria específica, especial do EB1 para Outstanding Researcher, que é o EB1B. Perdão, não mencionei algo. No EB1A, você pode fazer o que nós chamamos de self-petition, que é a grande vantagem, que é você mesmo ser o seu sponsor, seu patrocinador. Por isso que o nível, o threshold das evidências é tão alto, porque a pessoa, por si, gera negócios, gera renda suficiente para ela poder ser a própria sponsor da petição dela. Mas claro que se houver um sponsor, isso também facilita a petição. Agora, passando para o EB1B de Outstanding Researcher, de pesquisadores já com certa reputação no mercado, ele já exige um patrocinador, o famoso sponsor, para esse tipo de visto. E aí podem ser universidades, podem ser clínicas, podem ser hospitais, existe uma variedade aí de cenários que se aplicam muito para a área médica, né? A gente tem muita gente na área médica dedicada a esse tipo de pesquisa, ao melhoramento de técnicas, né? Essa troca aí de experiências de cada país. E os Estados Unidos é muito conhecido no mundo todo por incentivar a pesquisa, diferente de muitos países que é muito triste dizer, né? Mas a gente, especialmente no Brasil, tem visto uma negligência até para esses profissionais que são tão importantes, que estão tão em evidência nesse momento de Covid, que a gente precisa correndo de soluções de vacina, de medicamentos. Então, os países que não fazem como os Estados Unidos, não prestigiam tanto esses profissionais como os Estados Unidos, estão hoje sentindo na pele quão ruim foi essa escolha, né, de não investir, não incentivar esses profissionais. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o EB2. O EB2, ele tem variáveis, ele tem o famoso PERM, que a lógica é a mesma do que a gente conversou um pouco sobre o H1B. Se a gente estiver falando dos profissionais listados anteriormente dos nossos slides, que já são conhecidos como profissionais que a gente tem carência, né, dessas áreas aqui nos Estados Unidos, em geral, o PERM não vai ser exigido. Os profissionais podem aplicar para o EB2, porque qual é a base desse EB2? Você ter um sponsor, e esse a gente está falando do EB2 base, né? O EB2 comum, não o EB2 de interesse nacional, por exemplo, que é uma exceção. Você precisa ter um sponsor, um hospital, uma clínica, alguém que queira te estender essa oferta de trabalho permanente agora, né? E são profissionais que já têm seu diploma, já têm suas certificações acadêmicas e pelo menos 5 anos de atuação na sua área de especialização. O PERM, ele costuma ser um processo muito extenso, mas para esses profissionais que conseguem
pular essa etapa perante o departamento laboral, ele pode durar muito menos, porque quando você chega na USCIS já, né, com o pedido 2140, você tem a possibilidade de pedir também o Premium Processing, que seria a resposta em 15 dias. O EB3 é para profissionais qualificados, que também tenham uma oferta de trabalho aqui, mas a exigência da parte acadêmica ela é um pouco menor do que no EB2 PERM. Eles não exigem o que a gente chama aqui, né, do diploma avançado de curso superior. Agora fala do EB2 especial, excepcional, que é o famoso EB2 de National Interest Waiver. Desde 2017 tem sido um tópico bem constante, né, quando a gente fala em imigração. Esses profissionais são os profissionais que têm contribuições muito significativas, né, que são de interesse nacional para os Estados Unidos. Na área médica, existe uma grande vantagem para esse tipo de visto, porque é muito mais fácil você demonstrar que esse profissional tem um impacto grande, né, na comunidade que ele vai atuar, vai trazer, vai contribuir com o seu diferencial para o país. E, claro, interessante a gente explorar o caso a caso, porque esse visto, ele, um pouquinho diferente do EB2 comum que a gente mencionou no slide anterior, ele exige um nível de habilidade excepcional do profissional. Embora a legislação ela diga muito especificamente que esse profissional ele pode ter só a parte de graduação superior e anos de experiência, a gente tem visto que na prática a imigração ela sempre vai buscar essas características de um profissional excepcional, acima, né, da média, pessoas que tenham atuado em instituições de maior reputação, que tenham tido uma repercussão mais significativa do trabalho deles na área específica. Lohane, quero só enfatizar um ponto importante aí para o pessoal, é a questão de poder ser self-petition. O que é isso? A regra, tá, na imigração americana é você ter uma oferta de trabalho ou um vínculo, tá, futuro de trabalho pré-estabelecido. Ou seja, tem alguém para me empregar. Tá? Quais são as exceções a essa regra dentro de tudo isso que a gente está dizendo aqui? O EB1A, que é aquele de Extraordinary Ability, e esse aqui que a gente está falando agora, EB2 National Interest Waiver. Qual que é o racional por trás disso? O racional é que o EB1A é de um profissional de tal forma extraordinário que ele vai acrescentar e vai beneficiar a economia americana e vai dar conta de se desenvolver profissionalmente, independentemente de uma oferta de trabalho. Ou seja, é sempre benéfico tê-lo no mercado de trabalho americano, de forma que eu não preciso ter alguém que vai empregá-lo logo no dia seguinte para esse pedido. A outra exceção é o EB2 National Interest Waiver. O que quer dizer o National Interest Waiver? É a renúncia do governo americano ao requisito da oferta de trabalho, porque há um interesse nacional nessa renúncia. E aí esse termo é extremamente amplo, tá? Tem sim as balizas dos critérios, mas a gente tem que argumentar dentro disso. Vocês podem imaginar que esse critério de national interest, você tem como argumentar aí dentro. Existem diversas linhas aí que a gente pode... A escassez, né? A possibilidade de você desenvolver algo inovador, que vai beneficiar a economia americana, etc. Tem os critérios, tá? A área médica, especificamente, a gente vai bastante pela linha de escassez da mão de obra, tá? Isso é um fator relevante, não é o único, mas é importante mencionar que aqui dentro nós estamos falando de uma opção imigratória que você não necessariamente precisa do chamado sponsor, ou seja, uma empresa pedindo visto ou pedindo green card para você começar a trabalhar para ela, tá bom? Excelente, muito importante esse ponto. E recentemente a gente tem visto uma
novidade, uma alternativa também para profissionais de saúde que têm comprado clínicas ou investido em clínicas em áreas de atenção especial de carência aqui nos Estados Unidos. E eles têm sido muito bem sucedidos com essa opção de National Interest Waiver, porque, além de tudo, ainda assim geram empregos, ou seja, é extremamente benéfico ao país. Então, tratamos dos vistos não imigrante, dos vistos imigrante, entendemos já o porquê desses regramentos tão especiais para esses profissionais de saúde e, como a gente prometeu aqui, vamos mencionar algumas atualizações recentes para esses profissionais de saúde nesse momento de Covid. Então, primeiro ponto que já lá atrás a gente viu o governo atuar de imediato para conseguir trazer esses profissionais de saúde. Lembra lá atrás que a gente falou de certificações? A gente tem pessoas que têm certificações vigentes, que ainda estão dentro da validade de 5 anos, que ainda não conseguiram vir para os Estados Unidos. Então, o Departamento de Estado fez um aviso geral e chamou essas pessoas dizendo, olha, nossos consulados estão fechados para o público em geral, mas não para você. Então, faça o seu agendamento, venha fazer a sua entrevista que a gente vai te atender, a gente vai fazer o seu visto acontecer para você poder entrar nos Estados Unidos. Então, o que hoje, para o público geral, é uma realidade, que o consulado está de portas fechadas, isso não se aplica aos profissionais de saúde que estão aqui, que estão sendo requisitados aqui pelos governadores de cada estado e por todos os hospitais e profissionais de saúde que precisam desse auxílio. Outro ponto interessante, perdão, faltou só mais um ponto. Lembra lá no início, quando a gente falou de Jota, que a gente falou de waiver, de Conrad Waiver, né, que são as instituições que são já autorizadas pelo HHS, né, a nossa agência de saúde, a emitir os famosos waivers, né, essas concessões de extensões de visto e permissão para aplicação de novos vistos, quase que ignorando ou revogando a cláusula dos 2 anos. Nesse momento de Covid, isso foi estendido. O que isso significa? Lembra aquele mapa que a gente mostrou para vocês, mostrando, determinando as regiões com maior carência? Em geral, eles focam em geriatria, eles focam em algumas áreas muito específicas de saúde para se aplicar o Conrad Waiver. Atualmente, eles falaram, não, vamos certificar muito mais instituições de saúde, muito mais hospitais, a emitir o famoso Conrad Waiver e permitir que esses profissionais fiquem aqui nos Estados Unidos, seja com o J, com uma extensão maior, seja com H1B, seja com L. Vamos facilitar essa transição de visto e mantê-los aqui nos Estados Unidos. Fabiana, quer voltar a esses pontos? Que eu acho que é quase um recap, né, do que você mencionou. Fabiana, fique à vontade. A gente tá encaminhando para o final, né? A gente está aí 10 minutinhos além, mas normal. Encaminha como se preparar e aí eu apresento os contatos de vocês para o pessoal entrar em contato aí depois. Legal. Então, vamos lá. Para os profissionais de saúde que já estão nos Estados Unidos com um visto atrelado à sua profissão, vamos pular essa parte. Como a Luane falou, o J é uma porta de entrada, o H1B é uma porta de entrada, o O é uma porta de entrada, e se você já está nos Estados Unidos dentro desses vistos na área de profissional de saúde, você já está basicamente com algumas, né, o idioma já está em dia, provavelmente muito das certificações já foi visto, então você já consegue
contato com sponsors, ou você já consegue olhar para essas possibilidades de self-petition que a gente trouxe aqui, que o Pedro esclareceu bastante. Então, como se preparar aqui é muito mais focado para você que está no Brasil, que tem essa intenção de ir aos Estados Unidos para atuar na sua área como profissional de saúde ou médico, e que você não sabe por onde você começa. Comece pelo idioma. Então, o idioma em dia, de novo, não precisa ser fluente, ter um vocabulário ultra extenso, não é isso. É, de fato, ter uma proficiência tal que você possa atuar, trabalhar na sua área, se comunicar com seus pares e seus pacientes. Tá? Então, o idioma, ele tem que estar em dia. Nos órgãos de profissão, né? Então, nos conselhos de fisioterapia, de fonoaudiologia, de medicina, existem lá as notas de TOEIC, de TOEFL, de IELTS, que são necessárias para os exames que vão dar a certificação. Tá? Então, isso é muito de cada profissional, por isso que a gente não trouxe aqui, porque é infinito. Depende muito do seu conselho. Tá? Então, o idioma é o primeiro ponto, precisa estar em dia. O segundo ponto é olhar essa questão de como você vai exercer a sua profissão e como que você precisa se certificar, se licenciar nos Estados Unidos. É necessário um estudo complementar? Você precisa fazer uma residência nos Estados Unidos? Ou o diploma que você tem é só fazer uma validação e você já pode trabalhar na sua profissão nos Estados Unidos? Então, esse é um ponto que, de novo, é muito específico de cada profissional. Tá bom? Então, não é o objeto do nosso webinar hoje. A gente tinha mais o objetivo de falar sobre os vistos. E a parte de identificação de oportunidades. Vocês viram como foi muito colocado aqui pelo Pedro, que são poucas as exceções de self-petition. A base dos vistos é toda com o vínculo de trabalho, a proposta de trabalho, né? Então, necessita o sponsor. Como que você vai achar um sponsor para que você possa pedir um visto, né? Ou para que ele possa pedir um visto para você? Na prática, é importante que vocês entrem em contato com universidades, com hospitais que possuem programas para hospitais que possuem programas que precisam de médicos estrangeiros, profissionais de saúde estrangeiros. Existe, como a gente falou desde o começo, um shortage, uma escassez de profissionais. Então, eles estão acostumados a receber esse contato ativo. Então, não sintam-se acanhados, procurem sim as universidades, procurem sim hospitais vinculados à universidade que possuem muitos programas para médicos e profissionais de saúde estrangeiros, porque eles podem orientá-los de se eles têm posições abertas que podem ser um fit para o teu conhecimento, ou eles podem orientá-los onde você vai encontrar essa posição, essa necessidade de um profissional com o seu perfil, para que você possa, então, contactar um advogado de imigração e preparar o seu caso. Para aqueles que já estão evoluídos, né, que já fizeram essa preparação, já podem nos contactar. A gente vai fazer, como a Luane falou, um screening, né, a gente faz uma consulta e a gente analisa cada perfil no seu detalhe, porque tem toda uma especificidade para cada tipo de profissão dentro dos profissionais de saúde médicos. Era isso. Fantástico, Fabiana. Muito obrigado. E esse último ponto é muito importante, né? Deixa eu só passar o slide aqui para vocês, para a gente ficar com os nossos contatos. Esse é um trabalho que a gente faz, tá disponível nesse site aqui. Ele é um trabalho conjunto e a pedido do governo americano. O governo americano ele tem um programa chamado Select USA, que é um programa destinado à atração de investimentos e negócios para os Estados Unidos. E a Drummond é parceira oficial do programa no Brasil. E então, a pedido e junto do programa, a gente fez e publicou esse e-book. Ele existe em via física, mas ele existe também na internet, tá? Podem baixar nesse endereço goglobal.drummonadvisors.com. Vou deixar aqui na tela os contatos meu da Louane e da Fabiana, e todas as nossas redes sociais, tá? Lembrando que tá no YouTube, esse webinar ficará no YouTube, então vocês podem assistir. Agora, voltando no ponto da Fabiana, e tem link também das nossas redes no chat aí para vocês, tá bom? Podem seguir a gente lá. E a gente faz vários webinars, depois eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês verem. Ponto muito importante que a Fabiana mencionou ao final
é que cada visto, tá? Cada pessoa, cada profissional tem que ser analisado individualmente. Nós falamos aqui de todos os vistos que são geralmente mais aplicáveis para os profissionais de saúde, porque os critérios deles são mais adequados e mais encaixáveis com o profissional de saúde. Tá? Mas cada profissional é um profissional com uma história, com um objetivo, com um currículo, com um perfil, uns mais para o meio acadêmico, outros com invenções, por exemplo. Olha, não tenho muita... Eu sou um dentista, mas eu não tenho muita publicação, mas eu tenho uma patente, eu inventei algo. Bom, a gente tem vistos onde a patente, a invenção, a inovação tem um peso importante. Então, vamos trabalhar esse visto. Tá? Então, é importante que a gente conheça vocês e faça o screening apropriado para ter chance. Vocês podem imaginar que aprovar um visto nos Estados Unidos não é simples, não é fácil, porque, do contrário, teríamos 1 bilhão de pessoas dentro dos Estados Unidos hoje. Então, a demanda é muito grande e a imigração ela está cada vez mais rigorosa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais criterioso, cada vez mais focado. Então, contem conosco para isso. Nossos contatos estão aí, fiquem à vontade para mandarem perguntas, sugestões. As redes sociais aí também. Deixa eu mostrar um pouco das nossas redes sociais, onde vocês podem encontrar mais informações. Esse é o canal do YouTube da Drummond, tá? Onde todos os webinars que a gente faz, a gente disponibiliza lá. Tá? É gratuito, vocês entram lá e podem assistir diversos outros. Vou dar um exemplo. Eu quero entender um pouquinho mais do visto E2. Tem um vídeo só do E2 aqui, ó, que te leva para uma página com perguntas e respostas de E2. Então tem lá. Tá? Eu tenho playlists aqui, tá? Com os vídeos. Então tem muito material para vocês que querem conhecer mais sobre esses temas, tá? Temas correlatos, tributação nos Estados Unidos e por aí vai. Não deixem de seguir a gente, tá? Foi um prazer, espero que a gente tenha ajudado. É óbvio que a intenção aqui não é esgotar o tema é bem detalhado, tem muita coisa aí para ser tratado, mas eu espero que a gente tenha conseguido dar para vocês aí as informações básicas para vocês se situarem e a gente fica à disposição de vocês aí no futuro, tá bom? Fabiana e Loane, muitíssimo obrigado, tá? Fantástico o trabalho de vocês. Quero agradecer o pessoal lá da comunicação também, né? Porque para esse webinar aconteceu, o público aí não sabe, mas tem muita gente trabalhando, né? As Letícias, a Maria Eduarda, o Marcos, o pessoal da comunicação que fez isso aí muito bem. Então, de parabéns por tudo. Muito obrigado, pessoal. A gente Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.